Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza de História do SEMEAC e eu trago para vocês uma super aula hoje, interessantíssima, bem contemporânea, da nossa formação geral básica. Olha só o nosso tema: mito da democracia racial e tipos de racismo no Brasil. Ao final dessa aula, você não só poderá repensar e exercitar o conteúdo, a bagagem que você já traz acerca desse tema, quanto com certeza os seus horizontes serão expandidos. Um tema maravilhoso, ótimo, não só para a história, mas para te ajudar com argumentação em produção textual e por aí afora, ok? Tudo bem? Vem comigo. Olha só, vamos começar pelo conceito mais básico, mais elementar, certo? O que é democracia racial? Se param e te perguntam, ou se você é levado a essa indagação, o que é uma democracia racial? Olha só, observa essa definição. Democracia racial representa a plena, olha a palavra interessante, igualdade entre pessoas, independentemente da raça, cor ou etnia. É um ideal de sociedade onde todos têm as mesmas oportunidades e direitos. Então, na democracia racial, nós temos plena igualdade. Todos com os mesmos direitos. Todos com o mesmo acesso às suas garantias legais. Isso é democracia racial. E quais são os fundamentos legais, em termos de legislação, de lei, acerca da democracia racial? Observa, nós temos aí, olha, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Nós temos a Constituição Brasileira de 1988. Nós temos o princípio da isonomia racial. Essas são garantias legais que fundamentam a democracia racial. Tudo bem, alunos? Observa que nós temos aí algumas características desse mito da democracia racial, especialmente no Brasil, que é o que nos interessa mais. Nós moramos no Brasil, somos brasileiros. Nessa perspectiva, eu quero levar você a três características básicas. Observa aqui comigo. Nós temos aqui no primeiro quadro aparência versus realidade. Ou seja, o Brasil nunca teve, de fato, leis oficiais de segregação racial, ok? O que é a lei de segregação racial, professor? É aquela lei que segrega, ou seja, separa, divide por conta da cor da pele. Ao contrário dos Estados Unidos e da África do Sul, que tivemos leis segregacionistas. Bairro para pessoas brancas, bairro para pessoas negras, ônibus para pessoas brancas, ônibus para pessoas negras, locais onde um não podia conviver com o outro. Isso era institucionalizado, era legal. Legal que eu digo em termos de leis, tá, pessoal? Por favor. Nesses países, Estados Unidos e África do Sul. O Brasil não teve isso, assim, de forma legal, um aparato legalista sobre isso. Mas nós sabemos que a nossa história, ao longo da nossa história, nós temos aí um legado de racismo muito forte, marcado em nossa sociedade. Concorda? Então, pessoal, o fato de que o Brasil é um pouco diferente, foi um pouco diferente de Estados Unidos e África do Sul, nesse contexto, cria uma ilusão de sociedade igualitária. Uma ilusão de sociedade igualitária aqui no Brasil. O quadro número 2 nos leva a refletir sobre o racismo mascarado. O que é isso, professor? É o racismo institucionalizado e estrutural, persistente na nossa sociedade, mascarado por um discurso de harmonia racial, que encobre desigualdades profundas desde o Brasil colonial, quando os primeiros africanos foram trazidos de forma forçada para trabalhar como escravos aqui no Brasil. O quadro 3 nos remete à ideia dessa tal igualdade ilusória a qual nós estamos falando. É a ideia de que todos têm as mesmas oportunidades,
Essa ideia ignora completamente as desigualdades históricas e sociais que perpetuam a exclusão. É aquela ideia de que se fulano conseguiu sair da pobreza e chegar a um patamar social desenvolvido, todo mundo consegue, só depende de cada um. Essa tal da igualdade ilusória que nós temos no nosso país, que não oferece as mesmas capacidades, não oferece as mesmas oportunidades a todos, mas exige os mesmos resultados. Ok? Essa é a igualdade ilusória que nós temos, que nós possuímos. Certo? Estão compreendendo até aí a linha de raciocínio? Tudo bem? Ótimo. Vamos seguir. Eu quero que vocês observem um pouco este cenário que está passando aí na tua tela. O que você abstrai desse cenário? Fala aí. Fala com quem está aí do teu lado, fala com você mesmo. O que você consegue abstrair aí? Ok? Vocês percebem então que nós temos aí de forma bem próxima duas realidades bem diferentes dentro de um mesmo bairro de uma cidade? Entenda que nós não estamos falando nem de cidades diferentes. É o mesmo bairro dentro de uma grande cidade do Brasil. E nós temos ao fundo prédios residenciais, comerciais, estrutura, saneamento, facilidade de locomoção. E mais aqui, à nossa frente, nós temos o quê? Uma tão conhecida, qual é o nome disso aí, alunos? Muito bem, favela. Como tem aos montes espalhados pelo Brasil, principalmente no Sudeste. Casas construídas em morros, em aterros, com condições precárias, sem saneamento básico, sem pleno acesso à segurança, à educação. Imagina, duas realidades diferentes bem próximas. Como falar em igualdade social, como falar em igualdade de oportunidades, sendo que as pessoas moram em locais diferentes, como nessa situação, e têm acesso a recursos de maneira diferentes nas duas situações. E aí, gente, vivemos em um país que dá as mesmas oportunidades mesmo? Será? Vivemos dentro desse mito da igualdade social e racial? Sendo que, como vocês já sabem, a maioria das pessoas que habitam nos locais mais pobres, nas favelas, são as pessoas de pele negra, descendentes lá ainda da exclusão dos tempos da escravidão no Brasil. Então é um legado que foi construído ao longo dos anos e que se perpetua dentro da nossa sociedade até os dias de hoje. Conseguiu absorver aí? Tá vendo? As contradições desse nosso Brasil? Quero te levar a mais. Vem comigo, olha só. Quero te mostrar agora alguns dados do racismo estrutural no Brasil nos dias atuais, hoje, tá? 75% da população carcerária do Brasil, ou seja, das pessoas que estão presas no Brasil, são jovens negros, que então são a maioria do sistema prisional brasileiro. O que isso te fala? O que isso reflete? Senão exatamente a falta de oportunidades iguais, sem julgamentos por cor de pele. A falta de iniciativas do Estado, principalmente, para que nós venhamos a ter realmente uma igualdade social e racial no Brasil. Outro dado que eu quero te mostrar. Observa esse. 24% é o percentual de negros em universidades públicas antes do sistema de cotas que foi implantado no Brasil. Baixíssimo, hein, pessoal? Quer outro dado? Observa esse aqui agora. 3% é a representatividade negra em posições executivas das grandes empresas no Brasil. Isso se reflete ao fato de que não é dado à população negra e mais pobre desse país igualdade de condições para
poder concorrer a esses cargos, a essas vagas. Percebe isso? Portanto, o que esses dados nos mostram, né? Que a população negra no Brasil, observa aqui, esses dados nos mostram que a população negra no Brasil enfrenta desigualdade sistemática no acesso à educação, saúde, emprego e segurança. Esses dados revelam a subrepresentação negra em cargos políticos, empresariais e na mídia. É o racismo que está entranhado na sociedade brasileira desde o período colonial, nos levando a esse mito de democracia racial que existe no Brasil. Como a própria palavra que está aí presente diz, mito. Mito é aquilo que não existe, não se comprova, não se observa, não se tatua, não é, pessoal? Diante disso, nós temos tipos de racismo, ou seja, definições que são essenciais. Temos aí, por exemplo, o racismo estrutural, que são práticas discriminatórias incorporadas em instituições públicas e privadas, que perpetuam desigualdades através de normas e procedimentos. Nós temos o racismo interpessoal, atitudes e comportamentos discriminatórios entre indivíduos manifestados em preconceitos, microagressões cotidianas. Já viu no jornal, tenho certeza que você já viu, já visualizou em um telejornal, na internet, ou seja lá, um vídeo de uma agressão, de racismo, de uma pessoa contra outra só por conta da cor da pele. Isso é algo que ocorre constantemente no Brasil. E é claro, com os celulares na mão ficou muito mais fácil de registrar e se espalhar isso pela internet. Então torna-se mais acessível visualizar tudo isso no cotidiano. Observa que também tem o racismo que é chamado de racismo estrutural. Esse racismo estrutural, pessoal, é o sistema social que reproduz desigualdades raciais em todas as esferas da sociedade de forma naturalizada. É aquela brincadeira fora de hora, fora de ordem, levando em consideração a cor da pele. É quando uma pessoa diz que não é racista, mas faz um bullying ou faz uma brincadeira com a cor da pele da outra pessoa. Não é? Observa, isso acontece. Isso acontece na sociedade. Isso acontece em algum lugar, acontece na escola. Observa, né? Então, o que é isso, não é? Então, é essa forma naturalizada, cotidiana, de expressar o racismo, de segregar, de dividir, de colocar barreiras por conta da cor da pele. Isso é muito comum, viu, na sociedade brasileira. E não é de hoje. Então, nós temos exemplos e impactos dos tipos de racismo. Nós temos aí o racismo institucional, que gera... Racismo institucional, olha aqui. Pronto. Aqui. Que gera dificuldade sistemática de negros em concursos públicos, acesso ao mercado formal de trabalho através de critérios excludentes. Nós temos o racismo, então, interpessoal, que tem como impacto microagressões diárias, estereótipos negativos, práticas de exclusão social em ambientes profissionais e sociais. Nós temos impactos do racismo estrutural, que é a concentração desproporcional de negros em empregos informais e de baixa renda, perpetuando ciclos de pobreza. Temos impacto aí também, de certa forma, ambiental, comunidades negras em áreas vulneráveis e desastres ambientais sem saneamento, expostas à poluição, expostas aos intempéries aí da natureza. Por exemplo, as pessoas que não têm essas condições e moram em morros, vivem em áreas onde constantemente tem deslizamento de terra, causado pelas chuvas, mortes, não é? Alagações, tudo isso. Certo, gente? Compreenderam aí? Então vamos fazer uma atividade para exercitar essa nossa mente, nosso cérebro, não é? Colocar em prática coisas que trazemos conosco. Obviamente vocês já traziam conhecimento sobre isso antes da aula de hoje. É claro que essa aula expande muito os horizontes e eu quero levar você a essa expansão com a atividade 1 aí. No início do século XX, o Brasil foi apresentado como um país sem conflitos raciais,
onde a convivência entre diferentes grupos seria harmoniosa, ideia que ficou conhecida como democracia racial. Contudo, diversos estudos demonstram que essa visão oculta desigualdades estruturais. Nesse contexto, o mito da democracia racial, alternativa A, representa a constatação histórica de que não há racismo no Brasil? B, reconhece a existência de racismo apenas em regiões específicas do país? C, funciona como um discurso que mascara e nega a realidade das desigualdades sociais e raciais no Brasil? D, demonstra que o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, superou o racismo? E, indica que as desigualdades sociais brasileiras não têm relação com a questão racial. Ficou fácil, não ficou? Depois que você aqueceu o seu cérebro e trouxe à tona todos esses conhecimentos? E aí você marcou a alternativa C. É um discurso que mascara e nega a realidade das desigualdades raciais no nosso país. Mais uma? Ótimo. Que bom que você pediu mais uma. Então tá aí. Durante muito tempo, a ideologia da democracia racial foi reforçada para justificar a ideia de que negros e brancos conviviam de forma pacífica no Brasil. Porém, a realidade mostra que pessoas negras são as mais afetadas por desemprego, violência policial e baixa escolaridade. Esse contraste revela que o mito da democracia racial, alternativa A, legitimou políticas públicas eficazes de inclusão racial. B, serviu para reforçar a percepção de igualdade plena entre os cidadãos. C, teve pouco impacto cultural na formação da identidade nacional. D, ocultou práticas discriminatórias, dificultando a luta contra o racismo. Letra E, foi fundamental para que o Brasil extinguisse a exclusão social. Ficou fácil mais uma vez. Depois da nossa aula, depois de trazer à tona esses conhecimentos, você marcou e está certo na alternativa D. Ocultou práticas discriminatórias, dificultando a luta contra o racismo. Maravilha. Pessoal, queridos alunos, hoje nós podemos então observar, depois dessa nossa aula, que é preciso reconhecer que a democracia racial é um ideal ainda não alcançado no Brasil. Reconhecer este mito, o mito da democracia racial, como um mito mesmo, tá, gente? Algo que ainda não foi comprovado, alcançado, que não é real, é fundamental. Precisamos ter compromisso na construção de uma sociedade verdadeiramente igualitária. E isso depende do compromisso de toda a sociedade brasileira, viu? Eu e você, todos nós. E assim, precisamos então de transformação. Combater o racismo estrutural exige então uma ação coletiva, educação continuada e busca constante por justiça social. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Tenho certeza que essa aula de hoje trouxe à tona conhecimentos que você tinha, que você observou no dia a dia, no cotidiano. Eu espero que você tenha gostado bastante, viu? Até o nosso próximo encontro. Até mais, tchau!